Pronto. Então, a ideia do... Eu estou com um livrinho aqui, tá? E a ideia dos slides é meramente ilustrativa para a gente poder também, né? Puxar, né? Essa coisa da gente ter o papel e ter também o visual aqui, né? Eu trouxe alguns pontos que eu acho que são pontos mais chamativos, assim, para a gente, né? Com relação a relações abusivas, né? E aí a gente vai falando de acordo com o que a gente vai vendo aqui no livro, tá bom? A gente está no capítulo 3, Isto. né? Quando o amor usa e abusa, as relações abusivas e os amores tóxicos, né? Na página 73, né? Eu ia dizer no livro físico, ó. A gente ainda não tem o livro em PDF, e-book, eu ainda não fiz isso. Mas, enfim, né? Tem um livrinho que se chama Mulheres que Amam Demais, da Robin Norwood. Quem não leu, leia. Tá aqui na bibliografia, tá? Com certeza tá aqui. A autora, né, ela fala sobre as relações abusivas, né? Como é que assim, a frequência, né, das relações abusivas, quando é que ela aparece, né? Como é que se vê uma relação abusiva se desenvolvendo, né? Então, assim, é bem interessante, é um livro muito bom, é um livro muito bom. Agora eu me lembrei de um seriado, acho que eu comentei já sobre ele aqui, né? Que é o Made, né? Que é, na realidade, uma minissérie, né? Não é um seriado, né? Que fala de uma mãe, de uma garota, né? De uma mulher, que já estava com tudo certo para uma bolsa na faculdade, tudo, né? E aí ela engravida do namorado, e aí ela deixa tudo para ficar com esse namorado, só que aí o negócio se desenrola de uma forma que ela não imaginava, obviamente, né? E quando ela percebe, ela se encontra numa uma relação abusiva, né? E aí mostra, né, o quanto ela vai, que ela tinha, e aí uma coisa que a gente vai ver aqui, né, tinha uma dependência financeira, né, porque aí ele foi cada vez mais dizendo para ela deixar de trabalhar, para ela deixar de fazer isso, para ela deixar de fazer aquilo outro, ela foi se tornando cada vez mais dependente do cara, né, do pai da criança lá, né, e aí quando ela vê, olha para um lado, olha para o outro, o cara alcoólatra, chegando em casa violento, e ela totalmente dependente, né. É uma minissérie muito boa, tá? Eu posso colocar no grupo depois, vou até botar um papelzinho aqui para eu ir anotando as coisas que eu falo para vocês que eu vou colocar no grupo, senão eu vou esquecer. Certo? Então vamos lá. Cadê, meu Deus? Minha caneta que preste. Tem um monte de caneta do lado e nenhuma funciona. Né? Cadê? Ok? Eu acho que a gente poderia começar com esse pedacinho aqui do texto, né, da Robin, da Norwood, que é, né, quando nossas experiências da infância são muito dolorosas, com frequência somos inconscientemente levadas a recriar situações parecidas durante toda a nossa vida em uma tentativa de ganhar domínio sobre elas. A Norwood vai falar sobre como as famílias disfuncionais, elas fabricam mulheres que se colocam em situações abusivas. Por que mulheres, Carol? Ela fala de pesquisas que dizem que mulheres que vêm de famílias disfuncionais se colocam em relações abusivas. Homens que vêm de famílias disfuncionais se colocam em um trabalho exaustivo ou em hobbies que são mais perigosos ou em uso abusivo de drogas, mas normalmente não se coloca em relações abusivas. Isso é muito próprio da mulher, né? E aí ela fala sobre isso no livro, tá certo? Por isso que ela sempre fala com a mulher mesmo, né? Mulheres que amam demais, certo? Ok? Qualquer coisa vocês vão colocando aí as percepções de vocês também, tá bom?
A violência privada é a prática costumeira nas casas, com ou sem testemunhas, entre sujeitos consanguíneos e não consanguíneos, orientada pela imposição da autoridade, visando a submissão e domínio da autonomia do outro. Né? Quem fala isso é Pimentel, Adelma Pimentel, né? No livro dela, deixa eu lembrar qual é o nome do livro, lembrar não, deixa eu ver aqui qual é o nome do livro, que eu esqueci. Violências é um nome maiorzinho. A violência psicológica nas relações conjugais, pesquisa e intervenção clínica, que é um outro livro muito bom também, para quem se interessa pela temática, tá certo? Então, nessa parte, ela dá uma definição, né, do que é essa violência que antes era chamada de violência doméstica, né? Só que o doméstico parece que é uma coisa muito que acontece só em casa, né? Então, ela sugere violência privada ou violência intrafamiliar, né, que acontece no contexto familiar, mas não necessariamente em casa, certo? No livro, gente, eu vou falando um pouquinho sobre a minha percepção enquanto criança, e uma criança que viveu numa família disfuncional, nesse sentido de violência, né? E que vai crescendo e vai criando todo o imaginário do que seria essa violência, né? Do qual foi a minha fantasia com relação a como isso poderia ser solucionado, né? Eu sou a caçula de 3 mulheres, né? Meu pai, para quem já ouviu, né? Meu pai militar, ele tinha uma questão de violência muito forte, né? E aí eu falo um pouquinho sobre essa trajetória, né? E aí o que me chama muita atenção, né, é a forma como as pessoas, a sociedade lida com a violência intrafamiliar, né? Que é a história de em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E isso me chamava muita atenção na minha infância, na minha adolescência, assim, como é que ninguém percebia as coisas que aconteciam e ninguém tomava uma atitude, né? Se percebiam, ninguém tomava uma atitude. E olhando para isso, eu ficava, gente, como é que pode, né? Ninguém escuta o barulho, né? Vizinhos, né? A família não acha estranha, né? As atitudes, mas parecia que ninguém pensava sobre isso, né? E isso, acho que o fato dessa sensação de abandono social, familiar, né? Acho que isso me instigou mais, inclusive, a olhar, né, para essas questões, né, da violência, né, da violência intrafamiliar, certo? Ok, aqui um conceito, né, da Adelma Pimentel. E aí, aqui, deixa eu só ver onde é que... Pronto, é na página 77, certo? Só para vocês irem acompanhando, podem acompanhar pelo livro, se vocês tiverem anotações, se quiserem também acompanhar aqui pelo computador, da forma como acharem que fica melhor para vocês, né? Aqui ficou uma regula, ficou melhor. A nossa história, esse livro da Regina Navarro Lins é A Cama na Varanda. Nesse livro, é um livro bem grossão, assim, vermelho, maravilhoso, onde ela fala sobre a história do casal, do ser casal, né? Então, ela fala desde da descoberta da paternidade, né? E o quanto isso foi um corte muito grande entre homens e mulheres, certo? É muito interessante, porque o casal não foi sempre assim, nesse formato, ou nesses formatos que a gente vê hoje em dia, né? E aí a Regina Navarro, ela vai fazer toda uma apanhada, bem interessante esse livro. A gente, inclusive, já leu aqui, foi o primeiro livro que a gente leu no grupo de leitura aqui do Instituto, né? Então, o que ela diz, né? A nossa história se define e foi sustentada por 2 aspectos fundamentais: a divisão sexual de tarefas e o controle da fecundidade da mulher. Trata-se de uma estrutura social nascida do poder do pai, com um rígido controle da sexualidade feminina. A ideologia patriarcal colocou em oposição homens e mulheres,
Ao contrário do que se pensa, essa divisão permitiu a dominação e, dessa forma, a submissão de ambos os sexos, não só das mulheres. A elas coube o status de inferior e aos homens o de superior, né? Então, tem um peso aí, né? Tem um peso tanto para elas quanto para eles, né? Tanto que, por muito tempo, né, o homem que não tinha uma ereção, né, era chamado de impotente. Olha que forte essa palavra, né? Ele é impotente, então ele não tem potência se ele não tem ereção, né? No momento em que se descobre a paternidade, né, a Regina Navarro vai falar, né, no momento que se descobre, porque antes se pensava, isso a gente já deve ter comentado aqui, eu já tô ficando, né, a gente conversa sobre essas coisas, eu não sei se a gente conversou por aqui, mas se a gente já tiver falado sobre isso aqui, vocês tenham paciência comigo, escutem novamente e escutem de uma forma diferente, de repente, né? Mas assim, se pensava antes, né, que as mulheres elas engravidavam assim como as terras eram férteis, as mulheres também eram férteis e de uma hora para outra, né, essa mulher apresentava um bebê. Então, só se tinha uma linhagem feminina, linhagem materna, né? Por quê? Porque se via quem era a mãe daquele bebê, que era aquela mulher que engravidava. Era muito claro quem era a mãe, né? E essa mãe não era a mãe solitária que é hoje em dia. Na realidade, todas eram mães dessa criança, né? E os casais não eram casais um para um, ou dois para dois, ou sei lá, né? No sentido de poliamor, né? Eram grupos, né? As pessoas transavam uns com as outras e era uma coisa de grupo, né? E aquele filho era filho do grupo também, certo? Era cuidado como filho de todos. Só que o homem, ele achava que ele não tinha função nenhuma na construção, na produção desse bebê. Até o momento onde a população, ela, ela, ela deixa de ser uma população nômade, começa a agricultura, começa a criação de animais, porque eles perceberam que se caçasse todos os animais iam ficar sem animais, né? E começaram a criar os animais, certo? Vocês estão lembrando isso das aulas de história, né? Até que um momento, se eles colocavam só fêmeas presas juntas, né? Nada acontecia. Essas fêmeas não ficavam prenhas, né? Só que se colocasse um macho, todas podiam ficar prenhas, né? Isto é um poder muito grande desse macho, né? Ele pode engravidar várias, né? E elas só podem ter um, dependendo do animal, né? Mas a mulher, normalmente, né? Um para cada gestação. Aí o homem percebeu que ele tinha, sim, um papel importante nessa produção desse rebento, né? E isso foi, na história da humanidade, uma quebra entre os sexos, né? Porque a mulher agora, como não se podia definir qual era a linhagem masculina, não se tinha DNA na época, né? Só se poderia garantir se aquela mulher só transasse com aquele homem. Aí poderia se garantir que aquela linhagem, aqueles filhos, são daquele homem. Então, repressão sexual feminina. Não se tinha métodos contraceptivos, então esconde essa mulher, guarda essa mulher dentro de casa, né? Para que ela só transe com aquele homem. Ele tanto faz, ele pode transar com vários, mas ela tem que transar só com ele. Então ela ficou dentro de casa e ele ficou fora de casa, né? E se foi percebendo também, e ele tinha uma função muito grande, assim, esse homem, ele cresceu demais, né? No sentido de poder, né? E se foi percebido isso, né? Os paleontólogos perceberam isso através de estátuas, né? Muitas estátuas do pênis, muitas estátuas, né? Pênis gigantes e tarará, 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 né? Então, o quanto isso foi realmente algo muito importante na história da humanidade, né? No sentido de poder, né? Certo? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Só que esse peso, o que parece ter sido um poder só no sentido bom, né? Não, também é um homem que precisa ter esse poder. Se não tiver esse poder,
ele não se encaixa mais, né, nesse status de homem, né, desse homem, né, enfim, poderoso, sendo redundante, certo? Só para a gente entender um pouquinho aqui, como foi que, de repente, homens e mulheres ficaram um contra o outro, né? De onde é que vem isso na história da humanidade, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Certo? Ok. Para a gente entender essa ideia de submissão, né? Ok. E aí vem a Laura Gutman, né, no Poder do Discurso Materno, que ela diz, né, no fim, Oriente e Ocidente compartilham algo em comum há cerca de 5.000 anos ou mais, o patriarcado como sistema de organização. O patriarcado se baseia na submissão. Homens submetem as mulheres e os adultos submetem as crianças. Né? E aí a gente fala de uma educação, a gente começou sobre isso no último encontro, né? De uma educação tradicional, né? Onde a criança ela é compreendida como alguém que só recebe, né? De alguém superior a ela, né? Essa coisa do professor que manda e a criança que obedece, né? Essa relação vertical, né? Ok? Esse panorama histórico é muito importante para a gente compreender como é que se formou isso aqui de agora, né? Porque no momento, se a gente não olha para isso, qual é a tendência? É a gente olhar para a relação de casal e a gente definir culpados, né? Se a gente entende que é algo que foi construído historicamente, a gente não se alia a nenhum dos dois, né? Do casal, nenhum dos dois elementos do casal. É porque a gente entende que tem algo muito maior ali por trás, né? Que traz um pano de fundo importante, certo? Então, desde o movimento da contracultura, aí a gente vai lá para a década de 60, né? Onde começam os métodos contraceptivos, as mulheres começam a entrar no mercado de trabalho, né? E as coisas começam a modificar para as mulheres, né? Mas isso foi ontem, gente, né? 1960, foi um dia desse. Faz muito pouco tempo, né? Desde o movimento da contracultura, de todas as revoluções tecnológicas, do advento dos anticoncepcionais, enfim, muitos eventos históricos aconteceram e vem mudando. Né? Parece que a gente está ainda num limbo ainda de mudança, né? O panorama da submissão entre os sexos, né? Hoje eu estava fazendo antes da gente começar aqui, eu estava fazendo um crochê com meu filho, que é uma tarefa de casa que ele tem que fazer o crochê, uma sacolinha para botar a garrafa de água, ele tem que fazer, né? Aí ele falou assim, mamãe, quem sabe fazer crochê melhor? Porque ele tem dificuldade de fazer, né? Quem sabe fazer crochê melhor? São as mulheres? Aí eu... É tão interessante que a gente parar para pensar, né? Aí meu marido lá na cozinha, não, é porque as mulheres são mais pacientes. Aí eu, caramba, eu acho que não é isso, não. Eu fiquei pensando assim, Ítalo, não tem nada a ver com sexo. Não tem nada a ver com ser menino ou menina. Só que a questão é que antes as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos, então era ela que fazia os bordados, era ela que fazia essas coisas, né? E os homens iam trabalhar fora. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia as mulheres trabalham fora, os homens, né, ficam em casa. Tem homem que cuida da família, né, das crianças, tem mulher que trabalha fora. E vice-versa, não tem mais isso, não tem mais essa divisão. Então, assim, a LS, bem que o Raul, lá da turma, é o que faz melhor crochê. Aí eu, tá vendo? O Raul é um menino. Não tem nada a ver. Ele é verdade, mano, é verdade. Né? Mas é tão interessante, né, para fazer a gente rebobinar um pouquinho aqui a fita e pensar, por que mesmo, né? Eu não tenho essa facilidade, né? Tô aprendendo para poder ajudar ele nesse processo. Ok. E aí, são lentas as mudanças, né? E a gente está, cadê? A gente está na página 78, né? Então, assim, a Lei Maria da Penha, né, foi em 2006,
2006, o quê? 17 anos. 17 anos, né? A Lei Maria da Penha, né? Aí a Lei do Feminicídio, 2015, né? E em 2016, ó, em 2016, isto é, há 7 anos, gente, pela Organização das Nações Unidas Mulheres, né? ONU Mulheres, e pelo governo brasileiro, as diretrizes nacionais do feminicídio apontam que toda investigação da morte ou tentativa de morte de uma mulher com indícios de violência deve ter a perspectiva de gênero como um dos principais enfoques, que é a questão do feminicídio, né? Porque antes era tratado apenas como assassinato, né? E não é. Né? É importante que seja visto como um feminicídio, né? Para, inclusive, políticas públicas, né? Essa questão estatística, tudo isso possa ser estudado, né? Certo? Então, as mudanças são muito lentas e muito, muito recentes, né? Ok. E aí, um fator que eu percebo que desfavorece muito as mulheres é a questão da dependência financeira. E aí eu conto de uma história que aconteceu quando eu trabalhava na universidade, hoje é a Universidade Católica, na época era a Faculdade Católica, Rainha do Sertão, aqui em Quixadá, né? Um caso que aconteceu com uma aluna, né, que ela sofria uma relação abusiva, né? E ela já via, assim, a aluna ia roxa para a escola, né? Tinha apanhado mesmo do namorado, e ele mandava flores com um kit de maquiagem para casa dela, né? Coisa de filme, né? Coisa de novela, para poder ela esconder os machucados, né? E aí ela não conseguia se desfazer dessa relação, que acontece com muita frequência, é muito difícil se desfazer dessa relação, porque o cara, ele realmente faz uma manipulação muito forte de dependência, e quando tem a dependência financeira, que no caso dessa aluna, existia uma forte dependência financeira, então a família não apoiava para que ela terminasse o relacionamento, né? Só que ela se apaixonou por outra pessoa, e aí ela conseguiu finalmente terminar o relacionamento. E aí, quando ela termina esse relacionamento, o cara, né, o cara já tinha sido preso, né, já tinha, enfim, mas aí ele era preso e solto com muita facilidade, né, porque ele era rico e ele era homem, né. E aí, um dia, a gente estava num evento da faculdade, teve um intervalo, quando tem um intervalo desse evento, né, que é o momento da mostra, o momento de falar sobre os estudos de casos clínicos, né? Ela foi para uma lanchonete, ele chegou, segurou ela aqui pela blusa e atirou, né? Matou as amigas do lado, assim, matou a queima-roupa mesmo, né? E entrou no carro, entrou na primeira esquina, deu um tiro na cabeça, né? Então, assim, a gente está falando de duas pessoas extremamente adoecidas aí, né? A gente pode falar, ai, mas ele que é o culpado, né? Ele que é a pessoa errada, sem sombra de dúvida, a pessoa mata outra, né? Mas a gente não aprofunda muito se a gente pensa isso, né? Se a gente pensa apenas nesse viés, né? O que é que fez com que essa relação se sustentasse? Porque foi uma relação de anos, né? Com esse nível de violência, né? E essa garota, essa mulher, não conseguia reagir a ponto de sair da relação, né? Certo? Então, assim, a dependência financeira é algo muito forte nas relações abusivas. Então, é muito comum o abusador, que não é abusador de primeira, né? Ele chega, na realidade, ele é extremamente encantador no começo, né, do relacionamento, né? Dele indicar que a mulher não precisa trabalhar, que ela pode ficar em casa, e isso né, deixa a pessoa extremamente encantada, né, com essa possibilidade de algumas pessoas, né, só que aí começam as outras, no momento da dependência financeira, vem junto outras frases, né, se não fica comigo, não fica com mais ninguém,
é minha mulher, no sentido de posse, né? Eu pago, então você tem que me obedecer, né? Algumas coisas nesse sentido, né? Então, a dependência financeira, quando a gente trabalha com mulheres que sofrem, né, numa relação abusiva, uma das coisas que a gente... A primeira coisa que a gente tem vontade que essa mulher faça é sair da relação. Mas muitas vezes não é interessante que isso aconteça de imediato, né? É interessante que ela gere uma independência financeira primeiro, para que no momento que ela tome uma decisão como essa, ela consiga sustentar essa decisão, porque às vezes numa relação abusiva, quando a mulher consegue se desvencilhar, mas aí ela volta por dependência, a violência aumenta e é mais difícil ainda ela conseguir se desvencilhar novamente, certo? Né? Aqui, na página 82, tá? É, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Essa frasezinha que a gente escuta com muita frequência, né? Para especialistas, grande parte dos feminicídios é uma morte anunciada. Estudos do Ministério da Saúde, né, estudo aponta que 3 a cada 10 mulheres já tinham histórico de agressão antes de serem mortas. Então, se essas mortes são anunciadas, significa dizer que se olhássemos com mais cuidado, poderíamos ver os amores tóxicos se desenvolvendo? Exatamente, né? A gente teria condições de visualizar isso. Muitas mulheres não denunciam porque a coisa não funciona, né? Essa questão da restrição, né? Medida protetiva e tal, né? 500 metros de distância, tarará, tarará. Quem é que vai garantir que isso aconteça, né? No Brasil, isso ainda é muito rudimentar, verdade seja dita, né? Então, assim, a mulher vai, se expõe, se coloca numa delegacia que muitas vezes muitas vezes tem um delegado, né? Hoje em dia, as delegacias das mulheres são todas delegadas, né? Mulheres, né? Tentam colocar policiais mulheres também, né? Mas durante muito tempo eram os homens. Então, imagina aquela mulher que foi agredida por um homem, ser atendida por um homem, às vezes, muitas vezes, sem nenhum preparo de acolhimento, né? Então, com julgamentos e tal. Então, e sem garantia nenhuma, né? Sem garantia nenhuma que aquele cara vai ser preso, alguma coisa nesse sentido, certo? Às vezes é retirado de casa, mas ninguém garante que de madrugada ele não possa entrar lá, né? Porque não vai ficar um policial na casa de cada mulher que é agredida, né? Imagina, imagina, né? Então, assim, realmente é uma questão bem, né, bem importante da gente observar, certo? Pois é, como eu estava falando para vocês, né? Esse é o ponto-chave. Cuidar de uma relação abusiva é cuidar também de uma codependência. Esse cara estava dependente dessa garota, né, dessa mulher, e essa mulher também era dependente dele, seja financeiramente, seja emocionalmente, né? Então, assim, eu tenho uma grande amiga, né, que ela estuda literatura, né, adora falar sobre feminismo e tal, né? E aí, quando eu falo para ela que eu atendo, ela sabe, logicamente, né, que eu atendo casal, ela diz, Carol, não sei como é que tu aguenta, porque na primeira vez que um cara começasse a falar grosso com a mulher, eu já ficaria com ódio do cara. Eu não falo assim, né? Tô exagerando um pouco, né? Mas assim, ela não teria como não ficar a favor da mulher, né? Só que existe ali uma relação de codependência, né? Então, existe, eu sei que é muito doído de ouvir isso, mas existe uma corresponsabilidade ali, um coadoecimento ali, né? Então, assim, para essa mulher que sustenta essa relação abusiva, existe algo ali que para ela é funcional, mesmo sendo disfuncional. Como essa mulher vem de famílias disfuncionais, né? Essa tentativa de amor, né, de ser amada por esse homem, porque eu vou conseguir fazer com que ele mude, né? Aquela história da síndrome da Mulher Maravilha, né? Porque sem mim ele não vai ser ninguém, né? Por que que essa mulher ela tem essa necessidade? É isso que sustenta ela nesse lugar. Então tem uma função, né?
Quando você coloca essa mulher simplesmente no lugar de vítima, você vai querer resolver, né? Você vai querer que o algoz, né, seja, como é que eu falo? Julgado, condenado. Ponto, né? Mas essa mulher provavelmente vai ter outras relações abusivas. Vai se repetir. E esse homem, quando for solto, ele vai ser novamente abusador. Então, somente resolver isso, né? Que eu estou esquecendo o nome, ser julgado, ser condenado, não resolve a situação, né? A gente precisa trabalhar na codependência. Tá fazendo sentido para vocês? Tá? Sim. Uhum. Deixa eu ver onde é que a gente está. Ô, Carol, Oi, ela cresce. não existe um tratar, né, daquelas pessoas. Levam preso, mas não é tratado, aí solta, comete novamente, não é tratado e vai se repetindo. Vai, às vezes de uma forma muito pior, porque as experiências que se tem, né? Sim, exato, exato. Quer dizer, então, aí a gente vê uma deficiência de uma forma geral, né? E Sistemática, né? as delegacias também não têm esse preparo para estar trabalhando este indivíduo. É Isso, como você falou, sai pior às vezes. E isso. aí eu acredito que sai com muito, dependendo a pessoa, o contexto dela, sai com muito mais fúria e comete mais agressividade com a próxima vítima, que é doído. Sim, sim, exatamente, né? Por isso que é interessante a gente olhar para o casal, né? Para como essa relação se constrói, né? E como é que esses dois se sentem, né? Chamados um pelo outro, né? Por que é que tem, né? Esse chamado, esse imã, né? Entre essas duas pessoas com determinadas características, né? Certo? Deixa eu ver onde é que eu tô. Ah, tem alguma pessoa que escreveu no chat. Carol, vou precisar sair agora. Natália. Uma pena até o próximo encontro, mas eu encontro para vocês. Depois ela dá uma olhadinha na gravação. Deixa eu ver aqui onde é que está essa parte. Essa experiência, né, do Zimbardo, né, do Philip Zimbardo, foi uma pesquisa de doutorado que ele fez, da prisão de Stanford, né? Ele fez uma pesquisa, ele queria fazer uma pesquisa sobre se o ambiente físico influenciaria as pessoas, né, a forma que as pessoas se comportam. Então, ele dividiu em grupos, né, os soldados, né, e as pessoas que estariam presas, né? Soldados não, como é que chama? Carcereiros, né? E os presos, né? Só que tinha uma equipe onde dava choque, fazia com que os carcereiros dessem choque nos presos, né? Gente, uma coisa assim absurda, que antigamente não tinha essa questão ética, né? Hoje em dia não passaria nem perto, né? Mas não se tinha esse pensamento. Inclusive, ele diz, né, que quem fez com que ele pensasse sobre essas questões éticas foi a estagiária dele, que se tornou esposa dele depois, né? Que ela começou a falar no ouvido dele se aquilo ali estava sendo algo correto mesmo de ser feito, né? Com os seres humanos. Mas, enfim, o que foi que ele fez? Era uma experiência de 14 dias, e com 6 dias a experiência teve que ser cancelada, porque as pessoas estavam enlouquecendo. Eram pessoas sãs, né? Feito todo um teste, né, pessoal lá, né? De personalidade, né, saúde, todo mundo ok. E com 6 dias as pessoas estavam enlouquecendo, né? E aí ele fala sobre o efeito Lúcifer, o nome e é um nome bem forte, né? Tem um TED que fala sobre isso, que foi sobre ele que eu falei aqui no livro, né?
do efeito Lúcifer, do Philip Zimbardo. Deixa eu botar aqui também para eu lembrar de mandar para vocês no grupo. E aí ele fala o quanto as pessoas, dependendo do ambiente onde elas estão, elas podem se tornar pessoas más, né? E que o contrário também é verdadeiro, né? E aí nesse TED ele mostra, inclusive, assim, né, que um vídeo de um rapaz, um homem, né, que estava acompanhado dos 2 filhos numa linha de metrô, e um senhor cai no trilho, passa mal e cai no trilho. Ele deixa os filhos dele, uma pessoa desconhecida, ele pula no trilho e fica em cima do cara, porque não deu tempo, não dava tempo de tirar. Ficou em cima do cara e baixou, né? Porque o cara podia acordar e se levantar, né? Porque o cara desmaiou. E aí o trem passou por cima deles e eles saíram depois, né? E aí numa entrevista perguntaram para ele, meu Deus, mas como é que você fez um negócio desse? Como é que você se colocou em perigo desse jeito? E seus filhos, você entregou seus filhos para qualquer pessoa desconhecida? E o cara olhou para ele, olhou para o repórter e disse, mas como eu não faria isso? Ele não pensou nem na possibilidade de não fazer isso, né? E aí a gente pensa, como foi a criação desse cara, né? Então, do mesmo jeito que ele fala do efeito Lúcifer, né? Podemos criar Lúcifers, né? Nós podemos criar heróis também, né? E aí eu faço uma comparação, né, com as relações que, dependendo do ambiente onde a gente está, dependendo do tipo de relacionamento que a gente se encontra, a gente se torna, assim, pessoas mais ciumentas, mais possessivas, né? Dependendo do contexto, né? Eu estou falando de uma questão bem mais tranquila do que essa pesquisa que o Zimbardo fez, né? Mas o que é que faz com que uma pessoa se torne uma abusadora, né? Que família vem, né? De que família, de que educação que educação que essa pessoa teve para que ela se colocasse numa situação como essa como abusador, né? Certo? Ok. Uma mesma pessoa que, dependendo da relação em que está inserida, se torna extremamente possessiva e ciumenta, mas em outras relações é amorosa e segura. O que será que gera a sensação de insegurança ou de segurança para essa pessoa? Deixa eu ver onde é que a gente está. Está aqui, né? Logo depois na página 83. Okay. Aí a Delma Pimentel, ela fala, né? Violência psicológica é uma forma de brutalidade que atinge autoconceito, autoimagem e autoestima de alguém. É gerada em diversos contextos em que existe desnutrição psicológica. É um termo bem interessante esse desnutrição psicológica, né? Que a Delma Pimentel fala. Lucrécia, tive a sensação de que você queria falar alguma coisa. Não, eu achei interessante quando eu li essa escrita dela, exatamente isso. Eu nunca tinha ouvido uma desnutrição psicológica. Uhum. Uhum. Sim. E, na verdade, é exatamente isso que acontece, né? Isso. Exatamente isso que acontece. Está faltando alimento, de alguma forma, um alimento ali, né? Isso. Exatamente. Que é o que a gente vê no livro da Robin Norwood, que fala sobre as mulheres que amam demais, né? O que é que elas estão famintas? Né? Utilizando o termo da Adelma Pimentel, né? São mulheres famintas de amparo mesmo, são mulheres que foram desamparadas na infância, né? Mulheres que sofreram abusos, né? Desamparadas de diversas formas, desnutridas mesmo emocionalmente, né? Bem interessante esse termo, certo? Que mais? Ok, eu falo sobre Amor e Vício, tem um livro do Walter Rizzo que chama Amar ou Depender, que é um livro bem fininho, aqueles pocketzinhos. Ele tem uma série de livrinhos desses. Eu não gosto muito do título dos livros,
mas são livros bem interessantes, né, do Walter Rizzo. Ele é psicodramatista, né? E aí ele fala sobre a dependência emocional, né, sobre a dependência afetiva, né? Então, deixa eu ver... Isso, na página 84, né? Ele fala assim, muito é feito... Não, eu falo, né? E utilizando esse livro dele como referência, né? Amar ou Depender, como superar a dependência afetiva e fazer do amor uma experiência plena e saudável. Eu não gosto muito desses títulos assim, como se tivesse assim, uma receita, né? Para esse tipo de coisa, por isso que eu não gosto muito dos títulos. E todos os títulos dele são assim. Mas, enfim, né? Fazendo o filtro, né? Muito é feito e aceito em nome do amor. Um sentimento tão lindo vem sendo confundido repetidas vezes com baixa autoestima, humilhação, autoritarismo, permissividade em alto grau, poder, egoísmo, confluência, comodismo, entre outros. Muitas vezes trata-se mais de uma dependência afetiva do que propriamente de amor, né? E aí o amor, realmente, é tudo colocado dentro da mesma caixinha, né? Do mesmo saco, né? E às vezes trata-se de uma dependência afetiva mesmo. Eu não consigo imaginar a minha vida sem essa pessoa. É ruim com ele, mas pior sem ele. Como é que eu vou viver sem essa pessoa, né? Então a gente fala sobre a dependência afetiva, né? É o que eu falo, inclusive, da aluna aqui no conto que é um estudo de caso, né? Então, assim, muitas vezes a relação não funciona mais, né? Às vezes o casal chega no consultório querendo consertar a relação, às vezes por tempo de relacionamento, às vezes por filhos, né? Às vezes por dependência financeira, né? Mas o casal em si não funciona mais, né? Então, é interessante observar, né? O casal, quando eles não vão embora, né? Que aí quando começa a perceber que o casal não está funcionando, né? Às vezes para a terapia porque não quer entrar em contato com essa percepção, né? Com essa clareza, né? Não, esse casal não funciona mais, né? Porque se eu sei disso, eu tenho que tomar uma atitude. Se eu não sei, eu posso continuar vivendo como se nada tivesse acontecendo, né? E isso tudo bem, né? Porque tem uma questão de gradação também. Tem o que eu dou conta, né? E tem o que eu não dou conta de olhar, né, em determinado momento, né? Certo? Então, a gente estava falando sobre amor ou vício, né? A diferença do amor e do vício, né? O amor que se torna vício, né? Porque o vício, ele me dá uma satisfação muito grande, só que a curtíssimo prazo ele me gera muita tristeza. Momentos de satisfação, por exemplo, a relação abusiva, podem perceber. A relação abusiva, muitas vezes, a questão sexual é muito boa, que é aquela sensação intensa, e aí é como se ela sustentasse um bom período, assim, né, alguns dias, né, o tesão sexual mesmo, né, e aí acontecem milhões de coisinhas no dia a dia, de humilhação e tal, e aí depois vem de novo um sexo selvagem, e aí sustenta novamente, né, as humilhações, as dificuldades e tal, entende? Assim, nesse caso, a gente não está falando de amor, a gente está falando de um vício, né? Onde eu tenho situações específicas. Pense no uso de uma droga, né? Eu utilizo aquela droga, né? Naquele momento específico, eu sinto um prazer gigantesco e no outro dia ou no mesmo dia, eu estou péssima, acabada, né? E pode ser pensar em drogas lícitas ou ilícitas, tá? Né? Cigarro, bebida alcoólica. Não estou falando de necessariamente cocaína, não, certo? Tá fazendo sentido para vocês? Uhum. E aí o que a Robin Norton fala que muitas vezes o amor ele é entendido como perturbação. Quanto maior a perturbação, mais doida eu fico, maior o tamanho do amor. Né? Até ela tem uma frasezinha dela que ela fala sobre isso. Acredito que a gente também se acostuma no sofrimento, de não conseguir se pensar, é como se fosse um local de conhecimento. Pronto, exatamente. O estranho, o desconhecido, às vezes gera muito mais medo do que aquele conhecido que me fere.
né? Então, eu permaneço ali onde eu conheço e sei onde machuca, porque eu posso ir para outro canto que eu desconheço e que vai me machucar em outros lugares que eu não vou estar nem preparada para receber, né? Mas faz todo sentido, sim, que você colocou. Ok. O livro do Walter Rizzo, né? No livro Amar ou Depender, o psicólogo italiano Walter Rizzo traz propostas interessantes de atuação. Diz que precisamos buscar equilibrar os numerosos papéis que temos para assim evitar uma situação de dependência afetiva. O que ele traz como solução, né? Assim, né? A proposta dele, né? Trazer soluções, é porque realmente, numa relação abusiva, a pessoa acaba muito focada no um a um, foca naquela pessoa específica e acaba deixando de ser amiga, filha, outras coisas, profissional, né? Porque cada vez mais aquela relação vai isolando, né? Isso é uma das formas de funcionamento, é isolar a vítima, né? Isolar a pessoa com quem o abusador vive, certo? Então, uma forma de não acontecer isso, de não permitir que isso se propague, observar se você está fazendo bem os seus papéis. Que no psicodrama, né, acho, Nathalie, né, no psicodrama traz muita questão da saúde, como você está atuando nos seus diversos papéis de uma forma satisfatória, não igual, né, mas de uma forma satisfatória, né? Isso, é o equilíbrio, né, entre os papéis. Em cada momento, em cada contexto, vai exigir que você desempenhe um desses papéis, né? Claro, em algumas fases da vida, alguns se sobressaem, mas Isso, essa coisa de transitar entre eles. exato, exatamente. E aí, de uma hora para outra, você se torna apenas a esposa daquela pessoa, né? Isso mesmo. Certo. Acho que a gente ainda continua no 84, né? Ele fala sobre maturidade emocional. 85, Carol. 85, né? Lá no Pronto. primeiro parágrafo, vem descendo. Ah, sim, certo. Isso. Quem ama não deixa de ser filho, amigo, né? De homens e de mulheres, né? Estudante, profissional, primo, sobrinho, neto. Temos vários papéis dos quais devemos dar conta, tanto porque vivemos em sociedade e ela exige isso de nós, como porque o olhar do outro nos confirma, diz quem somos. Precisamos do outro para entender melhor quem somos e conseguir perceber o sentido da nossa vida, da nossa existência. Precisamos e desejamos, sim, não dependemos. Isso é uma diferença muito importante, né? Não é porque eu sou autossuficiente, não é isso, né? É porque eu sou independente. Eu não sou autossuficiente, eu preciso dos outros, mas eu não dependo dele, né? Então, se tem alguém que me faz mal, eu posso me distanciar, porque eu não dependo do outro para respirar. Entende? E nesse sentido, né? Acho ótimo, né? Ser maduro afetivamente não significa ser narcisista, egoísta, ele fala um pouquinho mais abaixo isso aqui, né? Ou coisas do gênero. Significa que amar não tem nada a ver com se anular, não tem a ver com posse, mas sim com felicidade, liberdade e responsabilidade pelas escolhas feitas. Certo? Já no finalzinho, né? Riso diz ainda que depender da pessoa que se ama, olha que eu achei, né, essa frase, né, por nada, que eu coloquei, né, muito, muito esclarecedora, né? Depender da pessoa que se ama é uma maneira de se enterrar em vida, um ato de automutilação psicológica, em que o amor próprio, o autorrespeito e a nossa essência são oferecidos e presenteados irracionalmente. O autor diz que a dependência afetiva é um vício, né? Então não é amor, é um vício. Eu não consigo me desfazer disso de forma alguma, né? Pronto.
Aí a gente vai aqui. Deixa eu ver quando é que tem o da aluna. Ah, esse daqui. É mais no finalzinho mesmo. 85, Robin. Estar em uma relação abusiva, muitas vezes, na página 86, tá? Estar em uma relação abusiva, muitas vezes, é confundida com amar demais. Romantiza-se os abusos. Coloca-se eles como amor de verdade. O que aconteceu com essa mulher que escolhe entrar, estar e permanecer em uma relação tóxica? O que aconteceu com o homem que sente essa necessidade de ser violento com sua parceira, seu parceiro? Robin Norwood explica. Quando ninguém pode discutir, e aí é o que ela explica sobre as famílias disfuncionais, tá? Quando ninguém pode discutir o que afeta cada membro da família individualmente, assim como a família como um todo, aprendemos a não acreditar em nossas próprias percepções ou em nossos sentimentos. Como nossa família nega nossa realidade, também começamos a negá-lo. É essa deficiência básica que opera nas mulheres que amam demais. Nós nos tornamos incapazes de discernir quando alguém ou algo não é bom para nós. Né? Que é o que acontece nas famílias disfuncionais. Né? É besteira, não faz sentido o que você está falando, esquece, engole isso, né? Engole o choro, certo? Não confiamos, e ela continua, certo? Esse aqui é da Robin ainda. Não confiamos em nossos sentimentos, não os usamos para nos guiar. Em vez disso, somos atraídas pelos próprios perigos, dramas, desafios e enredos que outras pessoas, com passados mais saudáveis e equilibrados, evitariam naturalmente. E devido a essa atração, sofremos ainda mais danos, porque grande parte daquilo pelo que nos sentimos atraída é uma réplica do que vivemos enquanto crescíamos. Nós nos magoamos de novo. E aí é essa repetição, né, que a gente repete na tentativa de ter um final diferente, né, de ter posse daquilo ali, né, e conseguir ser amada de verdade, ou não ser desamparada, alguma coisa nesse sentido, certo? Ok. Isso. Carol, só dá uma Diga. licença aqui. Não, pode falar. Tá, ali na página 86, quando você trouxe para nós, que às vezes o abuso ele é ter visto de uma forma assim romântica, infelizmente, me veio uma música aqui, nem sei que música que é, mas enfim, que diz assim, que é tapinha de amor não dói. Uhum, uhum. Às vezes vai para esse lado também. Então, se tapinha de amor não dói, às vezes começa um tapinha leve. Ah, tapinha de amor não dói. E quando vê, já está indo, infelizmente, para um tapa um pouco mais agressivo. Exatamente, exatamente. E aí, quando é fetiche e fica ali naquela questão sexual, né, é uma coisa, né? Quando parte para outros momentos, né, aí é outra coisa completamente diferente. Mas, às vezes, a gente está tão envolvido na relação que a gente não consegue perceber essa diferença, né? Aí, Ala, essa sua fala parece aquele pensamento, eu vou ficar nessa relação, pois tenho esperança de que ele vai mudar. Vou fazer diferente. Exatamente. Exatamente isso, Ayala, né? É essa história da síndrome da Mulher Maravilha, né? Assim, eu que vou fazer com que eu que tenha a chave, né? Para mudar esse homem. Eu que vou fazer com que ele mude, né? E eu vou me tornar a salvadora, né? Isso é muito tentador para algumas mulheres, né? Se tornam fundamentais na vida dessa pessoa, né? Mas, ao mesmo tempo, são aquelas mulheres que sofrem muito e falam que sofrem, né? E estão constantemente, né?
na reclamação mesmo, né? No lamento, né? Olha como eu sofro, porque isso tem uma coisa muito forte, assim, né? Eu sou a salvadora, mas olha o quanto é que eu estou aqui nesse sofrimento por esse homem, faz parte do complexo lá, da síndrome da Mulher Maravilha, né? Eu sou extremamente importante e sou extremamente sofredora. A que custo? Exatamente. Exatamente. E aí, quando vem de uma família Fica, disso, pode dizer, pode opa. dizer. Não, e Não, essa coisa da violência física, né, que a Lucrécia estava falando, tem muito aquela uhum. coisa da família disfuncional de criança também. Você está apanhando, mas é para o seu bem, né? Eu estou fazendo isso porque eu te Porque eu amo. te Então, é algo amo. construído na história mesmo, né, da pessoa. Complexo. Exatamente. Eu estou te batendo porque eu te amo, você vai entender depois, né? Naturalizando, né, a violência, né? Exatamente. A violência, estou sendo violenta para o seu bem, Isso. né? Eu fiz uma... Eu, só interrompendo um pouquinho, Não, eu Luzia, por fiz, favor. eu fiz uma... Eu acho que ela é de Fortaleza, acho que é do Ateliê Gestalt. Ela fez uma fala uma vez, um curso que eu fiz, que ela falou que estava passeando numa praia e aí viu uma mãe assim falando com o menino de uma forma bem áspera. Miserável, não sei o quê, você quer me matar. Ela disse que foi tão constrangedor, que não viu a história desde o início. Porém, deve ter sido algo que a criança deve ter se arriscado e a mãe ficou com tanto medo de perder que aí a reação foi essa. E a gente não está muito habituada a dizer simplesmente, dizer, meu filho, eu te amo tanto, que medo que eu tive de te perder, né? Isso, E isso. aí a gente vai com essa cultura, né, muito cotidiana nossa, de não demonstrar as nossas emoções e partir muito para a violência, educando, né, batendo, né, ferindo o outro. Como assim? Que amor é esse? Né? E que educação é essa, E né? educação é essa, exatamente. Né? Que é essa educação da violência, né? Eu tô te gritando seu sei lá o quê, né? Você quase me mata Uhum. de susto, né? Como é que você Isso, faz isso comigo? Enche a criança de culpa, né? Educação tradicional é culpa em cima de culpa, né? isso, Você é a isso. culpada, né? Você, ixi, Maria, né? Inclusive, eu fiquei, Luzia, na dúvida se eu colocaria, eu não sei se você viu eu falando sobre isso, assim, disposição para amar ou educação para amar, né? Mas educação para amar, eu imaginei que fosse pegar mais, como se fosse algo mais da pedagogia, e não era a ideia, né? Sim, Mas, sim. mas a gente vê muito isso, assim, né? Como é que as pessoas são educadas para amar? Porque isso é uma construção, né? Ai, amor à primeira vista e não sei o quê, tocou meu coração. Tá, mas né, de onde é que você acha que vem, né, esse seu jeito, né, de amar? Né? Tem uma questão de personalidade, tá, mas o que foi que você aprendeu? Foi que você aprendeu com seu pai, que deve ser feito com as mulheres ou com os homens, dependendo do que você gosta, né? Uhum, É, uhum. enfim, né, num relacionamento. Se eu vejo meu pai Isso, batendo na minha mãe, pô, eu vou acreditar que isso, por mais que eu é saiba amor. que, né, que tá É, errado, porque tem uma lei hoje em dia, há pouquíssimo tempo, que diz que é errado, mas eu fui criada dessa forma. Então, inconscientemente, né, através dos meus traumas, né, eu coloco isso para fora, de uma forma ou isso, de outra, isso. né? E até a própria fala, né, Carol, também a fala agressiva, né? Porque você vê, você falando aí dos relacionamentos e a gente cuidar das relações, e você vê muito isso no consultório, assim, não, mas não chega à violência física, né? Mas existe a violência no humilhar, no destratar, né? Não dar visibilidade àquela pessoa que está ali próximo, não considerá-la, né? Não validá-la de alguma forma. Sim. E eu tenho uma paciente que o companheiro dela é assim, tipo, às vezes ela faz, será que eu estou ficando louca? Será que Isso. realmente é isso? E eu no que não estou vendo, sabe? Gente, é impressionante, né? A gente, Essa fala,
Essa fala do, será que eu tô ficando louca, Luzia? Para mim já liga, já acende já que a luzinha é amarela, assim. Clic, 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 clic. Será que eu tô Isso, ficando louca, Carol? Relação abusiva. Já começa. é, Relação abusiva, é relação isso. manipulação, né? Que começa, a pessoa começa, já mente, já faz um cenário de uma forma que a pessoa tá vendo a Uhum. verdade, só que começa a se questionar Se sobre realmente, que ela está vendo ali na frente dela realmente existe, porque a pessoa manipula de uma forma, né? isso, isso. É muito pesado, Uhum. né? É muito pesado. O chat agora, a Lana, né, falou. É muito A pesado. Yala, é que A ela Yala mesma vivenciou isso no relacionamento vivenciou. dela, né? É Uhum. horrível. Exatamente, é bem difícil, né? Quem nunca vivenciou, né? Como a Nathalie estava falando, né? Quem nunca vivenciou uma relação abusiva, de alguma forma, que a gente às vezes pensa o abuso muito como um abuso físico, né? Ah, Isso, mas ele nunca bateu em mim, né? isso, isso. Mas ele nunca me bateu, né? Não precisa bater. Não Mas precisa. que bom que ele nunca bateu, né? Mas não Não precisa precisa bater para chegar ser a uma isso, relação né? abusiva, exatamente, né? Eu recebi uma vez um casal no consultório onde ele era muito manipulador e ele não percebia, né? E com muito cuidado, eu fui colocando, eles já estavam separados, com muito cuidado, e eles estavam separados, né, morando em casas separadas, e vinham para o consultório para tentar compreender o que estava acontecendo, né? Com muito cuidado, eu fui conversando, eu fui pegando, né, as tentativas de manipulação dele. Toda vez que ela falava bem baixinho. Toda vez que ela falava, ele vinha com tudo para cima dela. É isso que você pensa? Eu não acredito. Às vezes ele nem aumentava a voz. É sério que Caramba, tu pensa assim? É sério, meu amor? intimidando, não é? Já Só com que aquela. eu chamo de meu amor, eu não aumento a voz, eu não bato nela. E aí ele foi repetindo isso em várias sessões. Quando chegou em tal sessão, eu falei assim, olha, vamos lá, vamos parar aqui, né? Vamos parar aqui para ouvir aqui uma coisinha, né? Abra a mente para o que eu vou falar para você agora, certo? É uma palavra um pouco forte o que eu vou dizer, mas olha, lembra da situação tal, da situação tal, da situação tal? Tal dia você disse isso, tal dia você disse aquilo? Pronto. Deixa eu te dizer o que você está fazendo. Você está manipulando. Esse homem parece que assim, ele ficou verde, assim, porque eu não estava julgando ele. Eu estava utilizando que eu sou gestalt terapeuta, trabalho com método fenomenológico, eu estava utilizando um fenômeno que surgiu ali na minha frente. Estava descrevendo e falando para ele, né? É isso que você está fazendo, né? Mas ele chorava, porque aí ele se entendeu como um abusador. E para ele aquilo ali foi uma percepção que aí foi, né, para pai, para referências e tal. Meu Deus, eu estou repetindo uma coisa que eu Isso. achava horrível. Então, às vezes, o abusador, ele não se dá conta do quanto está sendo abusador, né? E a Uhum. relação abusiva é de diversas formas, né? O abuso psicológico, né? Nesse caso, por exemplo, né? Que tinha uma questão sexual também, dele submetê-la sexualmente, né? E para ele é o quê? É amor, porque eu sinto muito tesão nela, é minha mulher, Uhum. Uhum. né? Tem É isso. o abuso patrimonial também, tem vários tipos de abuso na relação, Sim, né? sim. Mas, Carol, um abusador, ele tem que ser descartado? Não necessariamente, né? Se existe ali um desejo, né? Às vezes um movimento inconsciente por gerações e gerações de abusadores, e ele é mais um. Porém, normalmente o abusador não vai para terapia, tá certo? E ir para Isso. terapia significa se responsabilizar pelo que está sendo colocado ali, tá? Ir para terapia não é só estar presente, tá? Ir para Sim. terapia é se responsabilizar pelo processo terapêutico, tá? Então, assim, se esse abusador está em terapia e está em processo terapêutico, né, se responsabilizando nesse processo, existe sim a possibilidade de mudança, óbvio, óbvio, né? Mas o abusador normalmente não vai para terapia. É, no caso esse, com certeza ele caiu a fichinha dele, né? Caiu, caiu. Caiu, Foi mas a muito. relação não funcionava mais.
Não E tinha. que bom que caiu a ficha, né? Porque muitos deles continuam aí na sociedade sendo os bons rapazes, os meigos, né? Os Isso, sociáveis, mas que continuam fazendo isso. isso, exatamente. Caiu a ficha, mas a relação realmente já não funcionava mais e eles terminaram a relação. Mas que bom, né? Porque aí ele percebeu e, se Deus quiser, né? Ele não repete na próxima relação. Ou pelo menos ele se questiona, né? Então, a Robin Norwood, ela coloca, né? Amar se torna amar demais quando o nosso parceiro é inadequado, indiferente ou indisponível e, contudo, não conseguimos abrir mão dele. Na verdade, o desejamos e precisamos dele ainda mais. Passaremos a entender como nosso desejo de amar, nossa ânsia por amor e nosso amor em si se torna um vício. Certo? Aí tem... Ah, tá. Eu acho que já está no finalzinho aqui. A gente já está fechando e eu quero ler o da aluna aqui para vocês. A Beatriz Cardella. Beatriz Cardella fez o prefácio do livro, né? Desse livro aqui. Gente, onde é que tá? Eu atendi o dia todo hoje, eu acho que às vezes eu procuro as coisas aqui e não acho. Mas, sim, segundo a Beatriz Cardella, em seu livro Amor na Relação Terapêutica, de 94, é um livrinho bem fino. Você não dá nada por ele, mas é a coisa mais maravilhosa esse livro. Lindo. Segundo Beatriz Cardella, em seu livro Amor na Relação Terapêutica, de 94, a capacidade de amar implica primordialmente ser capaz de estabelecer limite entre si mesmo e o outro. Fantástico. Para muitos, essa necessidade de estabelecer limites significa falta de amor. Mas amar o outro não é o mesmo que misturar-se com o outro. Pelo contrário, é preciso amar a si mesmo. Opa! Amar a si mesmo, amar a si primeiro para estar disponível para amar o outro, né? A Beatriz Cardella, nesse livrinho, ela vai falar sobre os vários tipos de amor, né? O amor fraterno, né? O amor a Deus, né? O amor erótico, né? Vários tipos de amor, né? Muito bom esse livrinho. O amor romântico. O amor romântico, exatamente. Exatamente, é ótimo esse livrinho. Aí, mas ela diz que para que eu consiga amar o outro, primeiro eu preciso me amar, né? E esse me amar significa observar quais são as minhas necessidades, quais são os meus desejos, minhas vontades, né? Para depois conseguir passar para o assim, próximo passo, próxima fase, que é conseguir olhar para o outro, né? Ter uma compreensão empática do outro, estar aberto a me relacionar com o outro, né? Então, nos amar significa percebermos e contemplarmos nossas necessidades reais, isto é, sermos coerentes. Para isso, precisamos estabelecer nossas fronteiras, nossas diferenças. Como eu falo muito no consultório, o que é meu e o que é do outro. É um exercício bem simples, né? Já nas primeiras sessões, assim, você pode pedir para esse casal, como tarefa de casa, se questionar, né? Isso é meu? Isso que eu estou fazendo é meu ou é do outro? Né? Eu tenho uma cliente que ela fazia todo dia o café da manhã do marido, né? E aí ela fazia e ficava... Ah, isso aí tá na página 92, tá? Esse da Beatriz Cardella. Ela fazia todo dia, ela acordava super cedo com a filha e tal, e fazia o café da manhã do marido. Só que, para isso, ela precisava de mais tempo, ela acordava mais cedo para poder fazer, deixar tudo pronto para ele, que ia acordar depois dela, né? E aí chegou um dia, numa briga, que ela chegou para ele e disse assim, mas eu faço o seu café. Você não faz nada para mim, mas eu faço o seu café. Aí ele, eu não peço para você fazer o meu café. Por que você faz? Você faz por você não faz por mim. Tome, né? Você faz por você não faz por mim. Eu não peço para você, eu nem precisa fazer meu café.
Eu gosto de fazer meu café. A partir de então, ela deixou de fazer o café do marido. E realmente, ele faz o café dele, ela acorda um pouco mais tarde e ela tem mais disponibilidade para essa relação, né? Porque ele não se sente devendo, ela não se sente sobrecarregada, e aí eles têm mais disponibilidade um para o outro. Percebe? Interessante, né? Eu estou fazendo pelo outro ou estou fazendo por mim? Certo. Aqui alguns dados, se alguém não conhece, né? Mas eu queria ler para vocês, para a gente finalizar, e se vocês quiserem colocar alguma coisa também, tá? Mas o conto da Luna, desculpa, da Luna. Luna e o reino do faz de conta. Eu vou ler para vocês, tá? Bate na autoestima com força. Certo. Ok? Então, ó, página 90, certo? Luna e o reino do faz de conta. Era uma vez uma linda princesa chamada Luna, que acreditava que havia encontrado seu príncipe. Ela nasceu numa cidadezinha pequena, com poucos recursos, e seu príncipe a levou para morar na capital, num lindo castelo. Apesar das poucas oportunidades, Luna fez faculdade e conseguiu passar em um concurso público, para ganhar pouquinho, mas bem melhor que muitos da pequena cidade. Pois bem, Luna amava muito seu príncipe. Amava tanto que tentava achar normal alguns comportamentos seus, como a poligamia. Ele tinha várias mulheres espalhadas pelo reino, mas só Luna era sua verdadeira princesa, e esse status a alimentava. Pelo menos era isso que seu príncipe alegava. Luna acreditava também que sem ela, seu príncipe nunca seria ninguém, pois era ela que organizava toda a sua vida. Ele tinha uma grande fortuna, mas não sabia fazê-la render. Então Luna dava suporte para o seu príncipe, que sempre ressaltava sua importância na vida dele e como ele jamais conseguiria viver sem ela. Luna passou a ter raiva das outras mulheres e responsabilizá-las por tudo aquilo que vinha acontecendo, mas não responsabilizava seu lindo, manipulador, belo e apaixonado príncipe. Estava aí organizada uma codependência perfeita. Seu príncipe, mesmo tendo outras mulheres, não podia imaginar Luna com outros homens. Só de imaginar ficava agressivo, ciumento, violento. E Luna pensava, ai, como ele me ama, tanto que não consegue nem se controlar. Vou tentar evitar provocá-lo. E seu príncipe começou a ficar ríspido por outros e outros e outros e outros motivos. Era violência por puro fetiche sexual, chicotadas na hora da relação sexual. Era dizer que ela era feia porque estava cansado. Era dizer que ela era incapaz de crescer e outras humilhações e agressões, como tapas na cara, simplesmente pelo fato de estar com raiva dela. Por algum outro motivo irrisório. Luna não sabia mais o que fazer. Então uma amiga recomendou terapia. Luna foi. E começou a se questionar. E o que era normal deixou de ser. E o que era aceitável para ela deixou de ser. Porque, na verdade, nunca foi normal e muito menos aceitável. Apesar de algumas recaídas, Luna começou a tomar rédeas da própria vida. Luna acreditava que nunca conseguiria ser feliz sem seu príncipe, inclusive pensando na sua vida financeira. Após deixá-lo, Luna começou a se organizar melhor e pouco tempo depois do término começou a investir seu dinheiro de forma mais coerente. Comprou casa, carro, começou a viajar com mais frequência. Enfim, mesmo sendo pouco, seu dinheiro se multiplicava, pois Luna estava feliz e coerente com o que era dela e com o que ela desejava alcançar. E esse foi o seu mais que verdadeiro feliz para sempre. Isso foi um caso que essa cliente, depois de algum tempo, ela voltou, sabe aquelas clientes que voltam para dar o testemunho, né? E aí ela voltou
para falar sobre como ela estava, né? Como o processo terapêutico, né, tinha sido para ela muito importante nesse processo, né? Eu deixo claro que o processo terapêutico funcionou dessa forma muito pela disponibilidade dela de mudança, né? Não sou eu que faço isso, né? A relação terapêutica, né? Eu facilito o processo que ela já está na potência de, né? E aí eu adoro quando eu escuto essas histórias, né? E aí ela não podia deixar de estar aqui no livro, né? A Luna, que não é Luna, lógico, né? Vocês sabem, né? É um nome fictício, certo? E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Como é que vocês estão? Como é que terminamos aqui esse capítulo? Como é que foi para vocês? Para a gente ir fechando. Acho que foi, para mim, mais um aprendizado. Olhar mais assim, não somente o abuso, como o bater, mas o abuso exatamente em algumas palavras, em algumas falas, né? Que a gente às vezes acha que é normal e é abuso. Exato. Exatamente. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lucrécia. É isso. E só, né, reforçando o que a colega falou aí, nos traz, né, para essa coisa da gente estar muito atento a isso, né? Eu acho que essa temática, por muito tempo, ficou... As pessoas não falavam muito sobre isso, né? E isso é muito massa, assim, você vê as relações... E depois do seu livro, sinceramente, ele dá uma abertura, assim, de muitas questões, né? Essa coisa de você olhar um pouco para a sua história, né? E como você traz isso no hoje, né? Essa história, né? Você compreende melhor algumas situações, assim. Em algumas pacientes, por exemplo, essa que eu falei, né? E alguns outros casos que a gente olha assim, como assim, né? E assim, que lugar é esse, né? Que eu estou, né? E eu acho muito legal essa reflexão sobre para nós psicólogos, né? Dessa problemática que ela está muito presente nas Está muito relações, presente. né? Está muito presente. Por muito tempo, eu acho que alguns profissionais viviam numa caixinha, assim, sabe? Parece que, né? Como se isso só acontecesse numa classe menos favorecida e Isso, em situações tal. extremas, né, E Lucinha? Assim, não não é. é, isso é uma coisa assim, sabe? Eu achei massa, tá massa, o encontro tá muito bom. Que Teve uma bom. paciente, eu tive que Só... adiar, eu joguei para mais tarde a paciente, para não perder hoje. Ai, que bom. Só um segundinho, que estão batendo aqui na porta, só um segundinho. Quietinho. Menina, hoje foi meu primeiro encontro. Ixi, Eu consegui participar, né? Porque eu era residente. Aí a residência acabou agora que eu estou conseguindo participar, mas assim, foi perfeito. Carol, tá sem áudio, tá sem Assim, áudio. O marido batendo aqui na porta, que estava precisando usar o computador, e eu tranquei a porta. Mas o que foi que a Ayala falou? Eu perdi. Eu falei que hoje foi meu primeiro encontro que eu consegui participar, porque eu era residente, e Ah, sim. frequentemente eu estava de plantão, né? E hoje que eu consegui. Ai, que bom, E Ayala. foi bem frutífero, assim, abriu várias janelinhas. Ótimo. Fico feliz em saber. Fico muito feliz. E você, Ana, como é que você está? Eu achei muito bom, estou gostando muito. Eu acho que eu só que não sou psicóloga, né? Aqui, Não sei, a Ayala falou que está na residência, eu não sei se é residência médica ou residência da... Sou psicóloga, fui tua aluna na psicóloga. Unifor, mulher. Ah, pois é. Então, então para mim, você é a única, Ana. sou a única, mas é de um aprendizado imenso, né? Para a minha vida pessoal, como também para observação das pessoas, né? E Isso. assim, eu fico muito grata por estar aqui
estar aprendendo e estar vendo com outros olhos todas essas relações e, enfim, né, de até se encontrar, né? Gostei demais, eu já tinha lido o seu livro, né, há algum tempo atrás, que eu comprei lá no seu consultório, né? Não sei se você Sim. lembra. Aí Claro, estou lendo de Ana, novo. claro que eu lembro. Pois é, estou lendo leio de novo, quando tem essa nossa conversa, eu leio com atenção, boto as anotações e fico muito atenta, observando. Estou gostando demais. Que bom. Tá muito, Ana, tá... você não é uma mulher fácil de esquecer, Ana. Ah, é mesmo? É uma mulher forte Pois dessa, né? é. Obrigada. Pois olha, depois, qualquer dia desse eu vou falar com você pessoalmente, Tá para dar o bom. retorno, né? Ótimo. Como aluna, né? Uhum. Como aluna foi dar o retorno, não necessariamente ser a mesma história da aluna, né? Isso, não. E a beleza é essa, né? Cada um tem a sua história, né? Tem a sua história, tem a sua vida, tem a sua história, né? Isso, Mas é exatamente. impressionante como abrir a cabeça para essa questão da psicologia, de entender as pessoas. Eu sempre gostei disso, né? Apesar de ser das exatas, né? Eu sou engenheira, mas até já me falaram, eu não sabia que você era engenheira, eu pensei que você fosse da área de humanas, então deve ter alguma coisa que... Uma sensibilidade, né, Ana? Sensibilidade. Então, Uhum. estou gostando muito, cara, muito obrigada. Obrigada Que aos bom. colegas aí que estão me ajudando, porque eu sou a única que não sou psicóloga, eu sou a paciente de todas. Tá ótimo. Muito Muito bom, muito obrigada, bom. viu? Então, até Eu o que próximo agradeço. encontro. Até o próximo encontro, então, né, gente? A gente pode ir fechando, então. Tá, boa noite. Muito Boa noite. obrigada, viu, gente? Um beijo. Boa Boa noite a noite. Tchau, todos. tchau, Boa noite, Boa gente. pessoal. noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.